Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto e Negócios esta noite. Hoje estou com Felipe Queiroz, diretor da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, para falar de um importante tema que é a ligação dos portos com as suas interlândias. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo ao Porto e Negócios. Prazer recebê-lo com um tema que nem sempre está no programa, que é a parte terrestre da nossa logística, do nosso mercado de transporte de cargas, enfim. Boa noite, Técio. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar do nosso setor. Para o pessoal que está mais conectado com o porto, mas sempre reforçando que o porto vive do terrestre e vice-versa. A carga que chega e que sai do porto, ela vai passar por um modo terrestre, seja o rodo ou o ferroviário, vai chegar por um dos dois. Então, acho que essa sinergia ela é inevitável. O tema, a gente fala muito da importância do acesso terrestre, né? Principalmente quando a gente enxerga gargalos logísticos dos portos, né? Hoje, quando a gente calcula capacidade portuária, a gente usa aquele tripé, né, da capacidade de berço, capacidade de canal, capacidade de estoque, né? Ou seja, o quanto que eu consigo armazenar dentro da área portuária, e a minha relação com a interlândia, né? Os meus acessos pelos gates e, obviamente, pelas vias de acesso ao porto. A casa é santista, né? A gente vem discutindo muito o colapsamento, né? Do sistema Anchieta Imigrantes, com soluções já claras, discutidas por técnicos e pelo nosso setor, que é a terceira descida, o terceiro acesso rodoviário para a Baixada Santista, né? Lembrando para o nosso espectador que a gente tem a Imigrantes Anchieta, duas descidas ferroviárias, né, que é a Livre Aderência e a Cremalheira, e o porto bate recorde atrás de recorde, sistema Anchieta Imigrantes engargalado, e o governo do estado aqui discutindo tirar esse projeto do papel. Como é que a ANTT suporta, né, essas iniciativas? E aí nós podemos abrir o leque para o Brasil todo, né? Vamos buscar exemplos em outros portos, do papel da ANTT nesse importante momento que é a modelagem das concessões e trazer o privado para investir de fato na infraestrutura. Bacana, tema super importante. Acho que a primeira abordagem que eu gostaria de trazer é uma visão da importância dos acessos no aspecto logístico. Logística é uma dinâmica de rede. E aí, quando a gente transforma isso em gráfico, você vai olhar lá os nós, os links, e você faz análise de vulnerabilidades dos links e nós mais vulneráveis para você ter uma atenção especial. E os acessos são sempre links ou nós muito vulneráveis, sob pena de, se não bem cuidados, comprometerem toda a eficiência da rede. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o nosso sistema ferroviário que chega ao Porto Santista, ao Porto de Santos. De nada adianta todo o investimento serra acima, se, ao chegar na ferradura, a gente não tiver uma eficiência operacional que distribua e aloque bem essa carga. Esse investimento lá acima vai ser improdutivo porque não vai gerar a produtividade e as externalidades esperadas com ele. Então, assim, acesso é um ponto fundamental. Eu ousaria dizer que se a gente tivesse que optar entre acesso e outra parte da malha, o acesso deveria ser prioridade. Dito isso, como que eu acho que é uma forma bacana do poder público atuar, então eu vou expandir um pouco mais
do trabalho da NTT. Você sabe, enfim, eu estou há 2 anos na NTT, mas fiquei 8 anos na administração direta, formulando política pública, e depois volto um pouco para a visão da NTT, porque eu acho que é importante a gente ter essa visão mais ampla. E uma palavra-chave, eu acho que nesse processo é governança. E aí, governança é uma palavra que serve para muitas coisas, a gente precisa colocar as lentes certas aqui para esse contexto. Então, a primeira lente que eu queria trazer para a palavra governança nesse contexto do acesso é a governança do planejamento setorial, o planejamento de logística e transporte, para que a gente possa identificar, então, quais são os nós, quais são os gargalos, quais são os links vulneráveis, a partir do planejamento típico de transporte, modelagem ali 4 etapas, né? Para quem lembra bem, você estima a projeção de carga, você distribui isso e aloca na rede e você vai fazendo toda a avaliação de onde você tem oportunidades de melhoria. E aqui cabe destacar uma evolução que a gente tem nesse processo do ponto de vista da capacidade potencial do poder público. Eu lembro que em 2012, salvo engano, saiu um acórdão do TCU, onde ele criticava que o PNLP, que era o Plano Nacional de Logística Portuária à época, não conversava com o Plano Nacional de Logística, na época era PNLI, eu acho, Plano Nacional de Logística e Infraestrutura, que hoje é o PNL. E de fato, e na época, a Mariana Pescatório, secretária executiva no Ministério de Portos e Aeroportos, estava na Secretaria Especial de Portos e eu no Ministério dos Transportes, ambos na área de planejamento, e a Mariana, ela constituiu um grupo de trabalho onde a gente começou a dar ali, tomar providências para identificar os problemas e construir soluções. E aí a questão era muito séria, do ponto de vista de governança. Trazer coisas aqui que parecem absurdas, mas era o que se constatava. Por exemplo, dados de projeção macroeconômica dos 2 planos eram diferentes. Sim. Ou seja, para um plano, o tinha Brasil... uma projeção de PIB e para o outro tinha outra projeção de PIB. Com elasticidade diferente. E no nosso caso, que eu estava na época na parte de transporte no PNLI, Porto tinha capacidade limitada. Então, na hora que a gente alocava e distribuía a carga, a gente não considerava a capacidade dos portos. E isso, logicamente, gera um problemaço, porque os portos têm capacidade, se você estoura a capacidade de um nó, que é esse porto, você deve calibrar o modelo para ele redistribuir esse excedente para outros portos. Então, esse era o cenário da época e hoje isso já não é mais verdade. Então, acho que um ponto aqui, uma boa notícia é que hoje existe uma governança do ponto de vista de planejamento muito madura. Inclusive, se eu não me engano, no governo anterior, essas premissas macroeconômicas eram definidas em decreto do Ministério da Economia, Isso. Dizendo, todo mundo que for trabalhar com projeções estatísticas baseadas em indicadores macroeconômicos, esses são os parâmetros que o governo deve usar. É isso, e aí todo mundo usa isso, né? Acho que eu gosto de dizer que a gente não tem que inventar a roda, né? Exato. É só fazer o básico bem feito. Isso, pega uma projeção, utiliza ela, se tiver algum erro, esse erro está distribuído para todo mundo e tudo bem. E hoje esse planejamento é integrado. Então, assim, já há algum tempo a gente tem um sistema de planejamento integrado. Que é o Plano Integrado de Transportes, né? O PIT. Isso. O PIT, que é uma lógica, se eu pudesse representar numa teoria de conjuntos, é uma lógica onde o PIT é um conjunto universo. Dentro dele você tem outros conjuntos que tem um plano estratégico, que é o PNL, que é desdobrado em subconjuntos que são os planos setoriais. Exato. Então, obviamente, que em algum momento você precisa verticalizar no planejamento pelas características específicas de cada modo, cada setor. Então, você tem um plano setorial de portos, você tem um plano setorial terrestre, você tem um plano setorial aeroviário, mas eles todos advêm de um plano maior que dá diretrizes únicas para eles. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, para a gente falar sobre gargalos, identificar essa questão da governança. E depois, a atuação que a gente tem tido, aí já olhando mais a gestão agora, uma coisa é planejar, a outra é você executar o planejamento. Então, por exemplo, aqui na FIPS, né, na Ferrovia Interna do Porto de Santos. Coincidentemente, o último programa, a gente esteve lá na FIPS, no campo, no canteiro de obra, e visitamos o CCO da FIPS, tivemos lá uma entrevista com o João Almeida e com o Citeri. Um abraço aos dois aí, obrigado pela recepção nossa no último programa. O João é o craque, está tirando um desafio enorme do papel. Havia, ainda há alguma desconfiança, mas ele tem demonstrado o modelo em si, né, desde a constituição do modelo, você participou disso, quando estava lá na presidência do Porto de Santos, e agora a execução dos investimentos, que é um desafio bastante expressivo.
Mas voltando ao modelo de governança da FIPS, por exemplo, então é um modelo complexo do ponto de vista de governança. Veja, você tem a autoridade portuária, você tem a ANTAC, e por estar dentro da poligonal do Porto, a fiscalização são dessas duas instituições, mas ambas não têm a capacidade técnica para olhar ferrovia. E aí se associa a NTT, a Agência Nacional de Transporte, qual eu represento, para que a gente, através de uma cooperação técnica, possa fazer essa troca, esse repasse de conhecimento. Isso começou em 22, a gente foi através de um acordo de cooperação técnica que já passou por um aditivo em dezembro do ano passado, e os trabalhos vêm ocorrendo de maneira muito interessante. Isso é importantíssimo, essa cooperação técnica entre as agências, né? A gente faz análise das bases de dados da movimentação de cargas, né? E a grande dificuldade é como é que você integra as bases, né? Para o nosso espectador ter clareza, a gente tem uma base que chama ComexStat, que é a base da importação e exportação. Você tem dados ali do nível de uma granularidade super específica por tipologia de carga. Esse banco de dados, ele consegue conversar de alguma forma com o banco de dados da ANTAC, mas na hora que eu bato no banco de dados da NTT, por exemplo, de modal ferroviário, a base é específica da NTT, né? Você tem lá um conjunto lá, não passa de, sei lá, 60 linhas dos itens que são transportados nas ferrovias. E a gente fez um trabalho de linkar essas tipologias de carga com os SH4s, né, com os NCMs das cargas. Mas assim, às vezes em madeira no transporte ferroviário, mas essa madeira está em tora, está em viga, é uma madeira de fato para consumo em caldeira, ou a gente perde essa informação. E o que me chamou a atenção é a lógica da nomenclatura dos eixos ferroviários, né, das concessões e das estações, né, porque e aí é aquela coisa, eu visto aqui, todo mundo ferroviário eu conheço bem, navego bem, todo mundo portuário tem a mesma, né, quando a gente faz essa junção, ela é importante para, inclusive municial, né, o planejamento, com visões integradas, né, então a gente tem uma dificuldade de classificar o para origem e destino. Né? Aqui em Santos nós temos 3 estações ferroviárias. E aí, quando a gente começa a integrar a base, significa cada estação tem que estar linkada com uma margem do porto, ou um ponto no porto, ou o porto em si. Né? E aí só quem sabe disso é quem entra no detalhe do dado. Né? Mas aqui fica, já que existe essa cooperação, a cooperação poderia migrar, inclusive, para unificar as bases de cargas, né? Isso seria uma evolução no planejamento territorial e para a gente que trabalha no mercado, muito importante. Não, claro, sempre tem oportunidade. Assim, uma boa notícia talvez nesse sentido são os produtos que vão vir da gestão, que é a MRS, obrigação, né? Anexo 3 do contrato dela, com relação a toda essa Interlândia e sistema ferroviário da Interlândia do Porto de Santos. Então, você conhece bem, mas talvez nossos telespectadores não saibam, a gente tem ali 5 fases que a MRS está implantando do ponto de vista de integração e aperfeiçoamentos operacionais. A gente está na 3ª delas, que é justamente um sistema de automatização, enfim, da gestão da distribuição de cargas. E você chega na 5ª fase, que está previsto para 2026, onde você tem o CCO integrado de todas as companhias, Rumo, MRS, VLI e FIPS, né? Num local só, painéis um do lado do outro, fazendo análises, distribuições, dando comandos de manutenção, enfim. E otimizando a malha. Otimizando. E isso vai possibilitar, por exemplo, esse tipo de integração, porque isso vai conversar também com os dados do porto. Porque para onde que você manda uma composição, quando você manda uma composição, vai estar conectado com a demanda ali dos terminais. O terminal precisa, vai carregar ou descarregar qual tipo de carga. E aí você manda a composição específica no time específico, né, para, enfim, otimizar a sua infraestrutura. Isso retroalimenta o PIT, né, o sistema de planejamento. Isso. Porque muito no passado, né, quando a gente faz uma avaliação crítica sobre projeção de demanda, além da questão das variáveis explicativas de PIB, de câmbio, população, existiu o grande problema de você fazer projeções de demanda olhando para o passado
e achando que aquela demanda vai continuar crescendo. Então, por exemplo, quando a gente fala de celulose, a celulose cresce, mas cresce por ampliação de plantas industriais e cresce em degrau. Montou uma planta, Tem um salto. eu tenho um salto, né? E é uma demanda totalmente inelástica, ela não vai sair daquele porto e vai ser disputada para outro porto, né? Então esse dado ferroviário ele é muito importante para o planejamento portuário, porque a gente sabe que cada delta de incremento na capacidade ferroviária, eu tenho que preparar o porto para receber essa carga, né? E se eu não preparo, eu começo a criar o que está acontecendo hoje, por exemplo, em alguns segmentos portuários, de colapsar a operação portuária, de fato. E quando a gente fala em preparar uma infraestrutura portuária, a gente está falando de um investimento intensivo em prazo e capital. Exato. Que você precisa tomar uma decisão muito antes da situação se materializar como um problema para você conseguir ser eficiente, né? Acho que, voltando ali para o início da tua provocação, eu acho que a palavra governança é uma palavra coringa, é óbvio que a gente tem que olhar as diversas lentes no contexto específico, mas é ela que garante não só que a gente resolva e tenha eficiência e aperfeiçoamento dos sistemas de planejamento, de gestão e operação da nossa infraestrutura, dos investimentos, né, no fim do dia, mas, sobretudo, que isso seja perenizado no tempo, que você construa capacidade técnica nas instituições públicas, privadas, os stakeholders do setor, e que isso seja, de fato, deixado como legado. Não seja uma investida de um projeto específico que fez algo, teve um bom resultado, mas se desmonta aquela equipe ou aquele núcleo, esse conhecimento não ficou como legado institucional e teve um aprendizado. Então, a palavra governança, eu acho que ela cobre alguns aspectos, que você precisa fazer isso, então, de maneira normatizada, que é o pitch. Está falando do pitch hoje, lá atrás era uma portaria do Ministério, acabou virando um decreto, porque os ministérios foram separados, e aí você sobe, né, de nível de ato normativo, mas foi preservada a essência do instrumento. Então você tem a continuidade e a perenidade para um tipo de investimento, um tipo de setor que precisa de política de Estado. Né? A gente não vai resolver as questões e criar soluções com projetos de 2, 3 anos. A gente está falando de projetos de décadas. E é importante trazer o setor privado, né, para essa discussão, que quando você faz um planejamento de logística, né, que ele tem a hierarquia dele, do Plano Nacional de Logística, desdobrando nos planos setoriais, desdobrando, no nosso setor portuário, nos planos mestres, e lá no último degrau, o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, isso precisa ter uma engrenagem, né, numa lógica de espiral de projeto, em que retroalimente os dados do plano macro, né? Porque se eu digo aqui, eu estou preparando o porto para capturar 10% da demanda de fertilizante que atinge Rondonópolis nos próximos 3 anos. Vou investir em capacidade portuária. Na hora que a gente faz a alocação de carga lá em cima no PNL, precisa ter essa mensagem voltando para o PNL, né? E, obviamente, quanto mais transparente é o planejamento e a discussão desses parâmetros, né, de técnicos no nosso setor, todo mundo ganha, né? A rodovia, a ferrovia ganha, porque ela se prepara, se antecipa. O setor portuário ganha, porque ele também se prepara e se antecipa, né? Tem um consultor amigo meu que ele fala que no Brasil a demanda ela sobe de elevador e a infraestrutura está subindo de escada. Então a gente precisa ter aí mais planejamento e antecipação e, obviamente, para isso acontecer, o governo precisa, de fato, tomar essa frente, mas por meio das concessões, por meio do setor privado fazendo investimento, que a gente consegue, de fato, tirar essa agenda da infraestrutura do papel, né? Olha, a boa notícia é que eu li um relatório recente, né? O da Abdib, o livro azul, acho que eles chamam, da infraestrutura. Sim. E eles consolidaram ali números de investimento dos diversos setores, e a gente está num pico de investimento que não se observava desde 2014, antes, né, da grande crise econômica que a gente enfrentou, a maior da história do país. Então a gente está com projeções, por exemplo, no setor rodoviário, que é um número que eu gravo, porque acaba me interessando mais, para os próximos 30 meses, ou seja, um pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio, para ser mais específico, a gente tem 175 bilhões de reais
contratados ou a contratar em projetos já maduros para serem investidos. Então, esse é um número muito alvissareiro. E aí aqui eu estou falando de uma composição de investimento público e privado e uma parcela muito significativa de investimento privado, o que sugere um investimento com muito mais eficiência, né? E em projetos maduros, uma visão regulatória brasileira, o Brasil tem exportado regulação, tem um arranjo institucional que é importante para esse tipo de planejamento e eficiência, porque as instituições precisam cooperar. Eu dei o exemplo da ANTAC e dei um exemplo que lá atrás não havia cooperação e que a gente foi forçado por meio do controle externo do TCU a cooperar. Olha só o nível de falta de governança que havia naquele período, né? Relativamente recente, a gente está falando aí de um pouco mais de 10 anos atrás. E hoje não, existe essa cooperação entre as instituições, existe, por exemplo, o Tribunal de Contas da União numa perspectiva de resolver problemas de contratos, porque quando você modela 30 anos, e você que é especialista nisso sabe, tá num horizonte ali de 5, 10 anos, você tem algum grau de certeza do que você está projetando, mas depois de 10 anos, enfim, tem métodos e tudo mais, mas o nível de incerteza cresce muito. Exatamente. Então você precisa ter um contrato resiliente e flexível para fazer frente aos desafios que vão aparecer daqui a 10 anos. Quando o que você projetou não se materializar, o contrato ele precisa... O contrato precisa trazer esses gatilhos de razoabilidade, né? Sim. Você está falando da questão o contrato é feito para durar 35 anos, mas a realidade econômica, as condições do entorno não são voláteis, né? Isso que eu não estou entrando na questão do VUCA, do BANI, que são os conceitos aí de planejamento, o BANI criado depois da pandemia, né? E é engraçado que quando eu faço análise portuária, a análise para decisão, não para conta, para conta inclusive, eu foco nos últimos 3 anos, né? E normalmente quem é estatístico, ele gosta de série histórica de 10 anos. Só que depois da pandemia, séries históricas perdem um pouco da razão, né? Justamente indústrias deixaram de existir, economias deixaram de existir pós-pandemia, né? Migraram de cidade. Quando você coloca uma celulose dentro de uma cidade nova, né? No caso de Bracel lá em Lençóis Paulistas, ou Arauco lá agora investindo em Inocência no Mato Grosso do Sul, é um boom de injeção de capital. Ou seja, fazer projeção do antes e depois da indústria, ali foi uma disrupção econômica, né? Como é que a gente leva isso para o planejamento portuário, para o planejamento logístico terrestre e para os contratos de concessão? É uma tarefa complexa, né? Mas eu queria abordar as ferramentas que, antes do programa, você trouxe para mim alguns ferramentais que a NTT está utilizando para fazer a gestão contratual e as novas concessões. A gente vai abordar isso no segundo bloco e a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Felipe Queiroz, a NTT, para falar dessa integração do setor portuário com o setor terrestre, a rodovia e a ferrovia. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios. Hoje eu estou com o Felipe Queiroz, diretor da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, falando, obviamente, do que integra a Interlândia do nosso país com os nossos portos. Felipe, no primeiro bloco a gente abordou a questão da importância da ANTT, da governança, né, e a necessidade dessa integração entre o nosso setor portuário e o setor terrestre, né, de transporte terrestre. O gancho foi os contratos de concessão, né? Hoje a ANTT tem inovado nos parâmetros de modelagem de concessões, de leilões, e na própria gestão contratual. Como é que você traz esses elementos inovadores, sabendo que cada rodovia é uma rodovia, e como é que você cria a regra para diferenciar esses ativos, né? E fazer a gestão desses ativos de forma diferenciada? Então, acho que existem algumas dimensões importantes, né? Lá no final, isso tudo vai virar um contrato. E aí, um contrato típico, com cláusulas bem ajustadas, é muito importante. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente tem a modelagem
do projeto, né, que passa, enfim, por que a gente falava no bloco anterior, uma projeção de tráfego, uma projeção de crescimento, uma análise da infraestrutura, das condições de infraestrutura, e você tem diversos manuais para fazer isso. Você tem, por exemplo, o HCM, que é uma sigla para o termo em inglês, para o manual em inglês, Highway Capacity Manual, e aí a partir desse manual você tem níveis de serviço, e você tem níveis de serviço a serem alcançados a partir da projeção de tráfego vis-à-vis a condição da infraestrutura. Então, tem uma série de aspectos técnicos, você passa por isso, e isso é feito com levantamentos em campo, com estruturadores de primeira linha. Então, a gente está falando, por exemplo, do International Finance Corporation, do Grupo Mundial, a gente está falando do próprio BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BNDES, que dispensa apresentações, a gente está falando de gente desse quilate estruturando projetos. E aí o HCM ele traz, por exemplo, a questão do nível de serviço de uma rodovia. Sim. Né? Então, para o nosso espectador entender, esses níveis são classificados aí de A a F e tem correlação direta à quantidade de veículos que passa por faixa, por estrada durante as 24 horas, né? E justamente nos períodos de pico. E aí, buscando o gancho da sistema Anchieta Imigrantes, para quem sobe muito a serra e desce muito, sofre com esse nível de quantidade de veículos por faixa por hora. Hoje, esse SLA, né? Ele cria gatilhos no contrato para você fazer ampliação de capacidade na infraestrutura, ou seja, duplicar uma rodovia, triplicar uma rodovia quando você está topado na capacidade e, obviamente, batendo na qualidade do serviço. No planejamento do contrato isso é feito, é projetado e é muito importante. Então você já tem ciclos de investimento hoje na nossa estruturação. Depois que você faz todos esses estudos de engenharia e projeta qual o dimensionamento da infraestrutura que você precisa, e aí a gente não está falando só da quantidade de faixa de rolamento, mas a gente está falando dos dispositivos nas interseções, porque se você tem um dispositivo, uma interseção em desnível, né, que é um viaduto, que você não tem interferência no tráfego, e se você bota alças e movimentos que você consegue fazer uma velocidade maior. Então tem uma série de dispositivos diferentes, e tem dispositivos mais simples, quando você tem menos tráfego, que aí tem um pouco mais de interferência. E tudo isso tem um custo, né? Imagina fazer um viaduto, uma ponte, um túnel, é muito custoso. Enfim, aço, concreto, projeto de engenharia, contenção, corte, aterro, movimentação de terra. Então, dimensionado tudo isso, isso vai para a parte econômica financeira, modelagem econômica financeira, para ver o que cabe na conta. Porque tem uma questão importante de modicidade tarifária, e aí você vai fazendo ajustes de prazo, ajustes de disposição de ciclos de CAPEX, e hoje, de investimento, há uma decisão que o modelo concentra o ciclo de CAPEX nos primeiros 8 anos. Mais ou menos distribuído assim, você tem 3 anos de trabalhos iniciais, que é para você melhorar a condição da faixa de rolamento, do pavimento, fazer algumas intervenções mais simples, enquanto você está desenvolvendo o projeto executivo de engenharia, porque o que a gente faz na modelagem são estudos de viabilidade técnico-econômica e ambiental, mas não é o projeto executivo detalhado. Você faz cálculos paramétricos para projetar o que você tem que levar a leilão, e depois o próprio leilão é um instrumento onde você tem ajustes que o mercado faz. A teoria do leilão explica isso. Lá, um leilão concorrencial, com competição, vai fazer ajuste de eventuais desvios que essa modelagem paramétrica tem. E aí, nesses 3 primeiros anos, portanto, você vai desdobrar projetos, você vai fazer o processo de licenciamento para do 3º ao 8º ano, às vezes passa um pouquinho, a depender do volume de CAPEX, mas é por aí, para você fazer os grandes investimentos. Você tem uma curva de CAPEX mais acentuada do que o resto do contrato. Isso. E aí isso tem algumas vantagens que trazem eficiência para o contrato. Uma delas é a questão do financiamento. Quando você tem ciclos de CAPEX muito longos, fica mais difícil o financiador calcular o risco que está ali envolvido, a capacidade, é o que você falava no bloco anterior. Poxa, como é que vai ser a projeção macroeconômica daqui 10, 12, 15 anos? Né? A que taxa, né? Enfim, qual o spread que eu vou cobrar? Então, se você tem ciclos mais concentrados, o financiamento fica mais fácil e você garante que você já tem logo um incremento, aí é um outro variável importante, um incremento de infraestrutura e de capacidade
ali num período que é necessário. Então, esse é o contrato. E aí, essa é a parte do planejamento, né? Eu estou falando o que o contrato precisa ter de dispositivo para ser resiliente às intempéries ou ao imponderável. Aconteceu algo que não estava previsto ali. O primeiro dispositivo importante é uma matriz de risco com uma alocação adequada dos riscos. E aí a teoria fala que se aloca um risco quem consegue gerenciar melhor aquele risco. Mas o diabo mora nos detalhes, né? Exato. Quando você sai desse pensamento mais geral para ir alocando os riscos, a gente já observou, por exemplo, experiências onde você aloca o risco de licenciamento no poder público por entender que o poder público é mais eficiente para fazer o processo de licenciamento. Mas nem sempre isso é verdade, e aí o privado fica numa situação onde ele está sendo impactado por algo que não está na governabilidade dele. Então, a depender do projeto, a gente faz alocações diferentes, e hoje o que a gente tem de mais moderno, e aí um projeto que foi muito desafiador do ponto de vista de alocação de risco, um projeto que durou pelo menos, vou falar aí de 2012, 12 anos. 2012 tem aparecido um ano cabalístico aqui, né? Mas a 381, o trecho entre BH e Governador Valadares. E eu digo 2012 porque em 2012 foi a licitação, lotes de duplicação, eram 9 lotes, salvo engano, 1 a 8, e o 8 se desdobrava em 8A e 8B. Obra pública, DENIT. A gente não teve êxito na licitação de todos os lotes, mesmo os que foram licitados viraram contrato. No final, a gente teve problemas na execução do contrato, porque a geotecnia da região é um grande desafio, e depois teve outras questões, né, que se sucederam, como questões macroeconômicas, enfim, Lava Jato, que acabou pegando em cheio empreiteiras. Então, foi uma cesta de fatores que... Tempestade perfeita. E aí depois a gente veio para ciclos de modelagem para concessão do trecho. E aí muitos conhecem a história, a gente só conseguiu leiloar esse ano, 2024, por isso 12 anos. E um dos principais pontos que tinha ali, tinha uma questão da parte inicial, de CAPEX subdimensionado e tudo mais, mas o principal era a alocação de risco, porque o privado falava assim, eu não consigo lidar com o risco da geotecnia do trecho, porque deixa de ser risco e passa a ser quase uma incerteza. O volume de taludes que tem lá, o volume de chuvas, né? A gente está num momento onde a questão climática isso, eu estava falando de séries, as séries climáticas que você trabalhava com dimensionamentos para eventos extremos que aconteciam a cada 10 ou a cada 15 anos, agora acontece todo ano, de 2 em 2 anos. Aqui em Santos, o tempo de porto fechado por FOG dobrou em relação ao ano passado. As ressacas Bom, Rio Grande do Sul é um exemplo aí. Tá aí, São Sebastião. Então era isso. E aí o que a gente fez foi criar, então, na matriz de risco, uma melhor alocação do risco geotécnico. Então você tem ali uma obrigação do incumbente de fazer um diagnóstico, um inventário, e a partir do que está nesse diagnóstico, se você tiver uma variação de 10% para mais ou para menos, o que passar até 10% é risco dele, a gente acha que o contrato consegue absorver isso, e ele considera isso no bid dele, mas o que passar disso você começa a compartilhar com o poder público 50-50. Uma pergunta, eu já convivi com muitos amigos do setor de seguros, né? Não é seguro de carro nem de casa, é seguro para projetos de infraestrutura, né? Vocês já pensaram em algum momento a chamar esse setor de securitização da infraestrutura? Você tem empresas aí famosas no mercado que atuam nesse setor, de trazer eles no processo de modelagem e entender o que é possível eles contribuírem com a mitigação, e no final do dia o que não é mitigável você cria um prêmio para aquele risco, e esse prêmio ele entra na modelagem, inclusive, eu estou viajando agora já aqui, né? Você pode pegar uma percentual do ágio desse leilão para ir para um escrow account, uma conta que banca o prêmio desse risco específico que nem o privado consegue absorver, não é interesse do setor público, mas está monetizado e está protegido por uma pólice.
Você trouxe um bom ponto, um importantíssimo ponto, porque a gente modernizou nossa matriz. Ela é a matriz de risco hoje dos contratos de construção rodoviária, ela é desse ano, de 2024, começou agora a ser incorporada esse ano, então ela é super recente, mas a gente já percebeu que esse é um ponto que você está trazendo que carece de um aprimoramento, em duas perspectivas. A primeira é na precificação, porque a gente, dado todas as mudanças que a gente tem observado, principalmente depois da tragédia no Rio Grande do Sul, a gente observou, e aí os prêmios, as apólices, enfim, a cobertura do seguro ficou muito mais cara depois do Rio Grande do Sul. A gente observou que a precificação que a gente colocava na modelagem para a securitização, ela estava subdimensionada. Só que a gente precisa de parâmetro também, não é assim, olha, está subdimensionada, mas a que taxa, em que medida? Então, uma primeira perspectiva, isso entrou, a agência ela trabalha com alguns instrumentos de planejamento, a gente tem a nossa agenda regulatória, que é bianual, e ela diz dos nossos projetos que impactam o setor regulado. Isso, inclusive, por força de lei, a gente tem que publicar, tem todo um ritual. E tem a nossa agenda estratégica, né, o nosso portfólio de projetos estratégicos que impactam os nossos processos. E nesse portfólio de projetos estratégicos, para 2025, a gente inseriu esse projeto, que passa por essa primeira dimensão e passa pela segunda dimensão de como a matriz de risco pode alocar melhor riscos de maneira a trazer uma eficiência no processo de contratação de seguro. E aí tem dois pontos que eu queria comentar. Eu falei de geotecnia e tem duas questões interessantes que a gente tem de maneira mais recente na nossa matriz que endereçam em alguma medida isso. A primeira é o risco extraordinário. O que é o risco extraordinário? Aquele risco que você previu de maneira ordinária, alocou, compartilhou em alguma medida entre o público e o privado, mas ele se manifestou numa proporção extraordinária. Por exemplo, agora nem dá para dizer porque a gente já tem dados, mas vamos lá, hipoteticamente, você modelando um projeto para o Rio Grande do Sul antes das chuvas desse ano. Então, o volume que choveu lá foi um volume extraordinário. Então, mesmo aquele risco estando alocado, ele não foi alocado num dimensionamento que se manifestou na prática. Ele se manifestou de maneira extraordinária. E aí você começa a compartilhar o risco de uma maneira diferente com o poder público. O risco extraordinário é do poder público, que é o imponderável, que é quem consegue suportar isso. Uhum. E o outro é o residual, que é aquele risco que ninguém previu. Então, eu acho que o modelo mais claro disso para mim, o exemplo mais claro disso é a pandemia. Quem modelando um projeto em 2018, 2019, poderia supor que, por exemplo, o setor aéreo ia ter perda de receitas da ordem de 90% a 95% por conta de uma pandemia. Seria tido como louco. Então, eventos como esse podem acontecer, uma guerra que impacta nos custos dos insumos de maneira expressiva. Esse é o risco residual, aquele que você não conseguiu prever. Então, esse também é alocado por poder público. Então, acho que esses são alguns aspectos importantes da nossa matriz de risco, assim, que aperfeiçoaram o contrato e tornam eles eficientes e atrativos para que a gente possa trazer os investimentos que o setor precisa, né? Eu acho que é essa questão para quem investe, né? Quem abre a carteira, a primeira pergunta é qual o risco que eu tenho de fazer esse investimento, e obviamente todo mundo do setor de infraestrutura olha isso com cuidado, e é muito importante que a agência tem essa maturidade de evoluir na matriz de risco. Mas vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já com mais Porto Negócios. Boa noite. Sejam bem-vindos ao último bloco do Porto Negócios essa noite. Hoje estou com o Felipe Queiroz, diretor da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Para o último bloco, deixamos um ponto super importante. Nós terminamos o segundo bloco falando de risco, e o risco climático ele é, obviamente, algo que está preocupando todos os investidores e todos os operadores de logística e infraestrutura. A gente sabe que você é o cavaleiro paladino da ANTT para o tema sustentabilidade, né? É óbvio que todas as corporações hoje, de forma proativa, em função das questões climáticas, vêm tomando essa postura mais se colocar à frente para a mudança, né, da cultura.
eu acho que você tem bastante coisa para falar para a gente sobre esse tema de sustentabilidade, principalmente no setor terrestre, que eu não tenho familiaridade com essas especificidades da sustentabilidade, mas o que a NTT coloca hoje como pauta prioritária nessa agenda, a gente sabe que o transporte terrestre é um dos maiores contribuintes para as emissões de carbono, em termos da agenda mitigadora, mas eu também queria provocar você para trazer um pouco sobre a adaptação, né? Terminamos o bloco falando do Rio Grande. Rio Grande ali aconteceu, né? O que os portos podem fazer para se adaptar a essa nova lógica? O que o setor terrestre, de transporte terrestre, está fazendo para olhar a agenda de mitigação e de adaptação? Olha, o primeiro ponto aqui é dizer que essa é uma agenda estratégica para a agência. A prova disso é que a nossa estratégia ela foi revisitada e a gente tem um planejamento estratégico para 2024 2030. Então, o primeiro destaque que está alinhado com a Agenda 2030, a gente alinha os nossos objetivos estratégicos à Agenda de 2030 e sustentabilidade entra como um valor fundamental da instituição. Todos os nossos objetivos estratégicos, eles estão vinculados, a gente fez uma análise de aderência aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vinculamos a medição, as metas, indicadores às metas dos ODS, para que a gente, de fato, possa entender o quanto que a gente está contribuindo ou deixando de contribuir com a Agenda 2030. Então, acho que a primeira a mensagem importante é que não é uma agenda lateral, é uma agenda central. E central em qual perspectiva? Tem uma perspectiva talvez mais intangível e de valores, ainda mais se tratando de uma instituição pública, que você mencionou um pouco na introdução do bloco, que o Brasil tem um desafio, né, de descarbonização, de mitigação, que passa pela sigla em inglês, né, do LULUCF, que é o uso da terra, né, se a gente traduzisse de maneira direta para o português, né, a gente tem as nossas emissões que vem aí cerca de 60% de uso e manejo da terra. Então essa é uma agenda que não compete ao nosso setor. Quando a gente olha para o nosso setor, a gente vai ver a parte energética. A gente tem uma matriz elétrica limpa, talvez uma das mais limpas do mundo, aí chegando a quase 90% Sim. de energia renovável. Isso vai variar um pouco quando tem seca, você despacha um pouco mais de térmica e tal. Sim. Mas eu acho que essa não é uma questão para o Brasil que se impõe. O que se impõe do outro ponto de vista são as movimentações. Quais são a fonte de combustíveis que a gente usa para as nossas movimentações, deslocamento e logística, e aí você destacou o setor de transporte terrestre. Apesar de participar 65% rodoviário, por exemplo, na matriz de transporte, quando você olha a participação, a contribuição dele para a emissão, a gente passa dos 80%, 85% das emissões, ou seja, é um setor intensivo em emissões, e aí você tem o setor ferroviário que vai participar aí 15% a 20%, dependendo do número que você utilizar, só que vai emitir só cerca de 5%. Então você tem essa questão do ponto de vista de política pública, de externalidade de eficiência, de migrar a matriz. Esse é um primeiro ponto. Só que essa é uma visão um pouco mais, talvez, quase que romântica, talvez, do assunto de mitigação, difícil de transformar em objetivos e projetos mais ligados à competência da agência. Mas a gente sabe desse contexto, e esse contexto ele é fundamental para justificar e motivar as nossas decisões. E uma outra visão, uma visão pragmática, que aí tem a ver com o nosso dia a dia, que é modelagem e gestão do contrato. Por isso que quando a gente saiu da estratégia e foi para o planejamento estratégico, foi para os projetos estratégicos, esse projeto virou o ciclo ESG. Porque a perspectiva que a gente dá é de mitigação de riscos ambientais, sociais e de governança, que é o conceito que nasceu do mercado financeiro lá em 2006, salvo engano, e traz isso. Olha, se eu faço investimento para ter retorno, eu preciso gerenciar os riscos que podem impactar esse retorno. E cada vez mais é urgente se observar e gerenciar bem o que você comentou, riscos climáticos. Olha, eu construo um ativo, financio um ativo, e aí vem uma chuva e leva todo o meu ativo embora. Então, não só do ponto de vista de patrimônio, eu perco o meu ativo, mas do ponto de vista de fluxo de caixa, eu perco a fonte geradora de receita do meu projeto, eu estou impactado de maneira vital.
E outras questões sociais, a gente tem projetos que são, e hoje em tempos de redes sociais, se o projeto ganha uma campanha, uma repercussão negativa nas redes sociais, você tem grandes dificuldades de avançar com ele, ou você tem bloqueios e você tem problemas na sua operação. E governança, nem se fala, eu sou entusiasta da governança porque ele estrutura, é tudo, mas tem sempre a perspectiva importante, que é a perspectiva de integridade. A gente não pode esquecer o bom legado, talvez, que a Lava Jato tenha deixado, que é esse legado da gente aperfeiçoar os nossos mecanismos de integridade. Então, é essa perspectiva que a gente dá. E o que a gente fez, então? O ciclo ESG está estruturado em 3 grandes pilares. Um é um pilar interno, que acho que não interessa tanto aqui, mas o importante dizer é que a gente não poderia estar falando sobre sustentabilidade sem fazer o dever de casa. Claro. Então, a gente fez, por exemplo, o nosso inventário de emissões com o GHG Protocol, ganhou um selo da FGV, que representa o GHG Protocol no Brasil, e tem agora um plano de descarbonização das nossas operações, tem um plano de diversidade, equidade e inclusão para a agência. Então tudo isso incorporado no nosso dia a dia. A gente tem uma agenda de education, então a gente faz eventos, né? Tivemos agora, dia 28 de novembro, na B3, a segunda edição do Infra ESG, um evento onde a gente mobiliza o setor e discute as coisas. A gente já fez 2 cursos de capacitação executiva em Portugal. Nesse evento, nesse último agora do dia 28, a gente trouxe professores de lá para falar sobre o Pacto Ecológico Europeu, por exemplo, que talvez seja o framework regulatório para a sustentabilidade mais arrojado. Então, qual é a visão europeia e qual a interface e o benchmark que o Brasil pode ter com isso? Foi uma discussão que a gente fez. Então, a agência se propõe a ser uma plataforma para fazer literacia, education e discussão sobre o tema, porque é importante. E, por fim, e o que traz mais materialidade mesmo, colocamos na nossa agenda regulatória 2 iniciativas. Uma para a gente criar mecanismos de incentivos e alavancagem dessa discussão da agenda dos nossos contratos de ativos rodoviários e ferroviários, contratos de concessão, e outro para as operações e serviços. Acho que talvez todos não saibam, mas a agência, além de ter essa parte mais fancy, mais glamurosa de fazer a gestão de concessões rodoviárias e ferroviárias, onde a gente fala de CAPEX e tudo mais, a gente também cuida de operações rodoviárias e ferroviárias de cargas. Então tem um assunto, isso aqui está sendo discutido, mas eu vou falar da notícia que foi a publicação, dia 29 de novembro, da nossa resolução do Programa de Sustentabilidade, que é um programa que traz uma série de inovações. Então, o primeiro é uma regulação responsiva, uma regulação onde você não trabalha com comando e controle. Sim. E de maneira contratual insere novas obrigações e depois vou punir se não cumprir. Porque a gente sabe que se a conta não fechar, seja do ponto de vista operacional, eficiência operacional, seja do ponto de vista da sustentabilidade financeira, o incumbente não vai fazer conta e vai litigar. Então, a agenda que era para ser positiva vira um problema. Então, a gente criou, via incentivos, 3 níveis de obrigações, né? E para cada nível, de maneira incremental, do nível 1 ao 3, com um conjunto menor de obrigações e, consequentemente, com um incentivo calibrado menor, proporcional, até chegar no nível maior. Para dar um exemplo, por exemplo, no nível 1 você tem que ter 3 parâmetros de desempenho sustentáveis, que é de sustentabilidade, que foi algo que a gente cria na resolução, são 9, sendo que o 9 é o de resiliência, adaptação e resiliência, para responder a sua pergunta, que quando você desdobra ele, o que significa? Significa que o contrato, ao aderir a acessar o conjunto de incentivos, ele vai ter que fazer um diagnóstico da infraestrutura e do ativo que ele tem, do ponto de vista de vulnerabilidade a riscos climáticos. E quais as ações para adaptar o contrato à nova realidade. Um plano de ação de adaptação. E esse plano de ação, depois de aprovado, o custo dele gera um reequilíbrio no contrato. Então, esse custo... Excelente isso. Isso aí é uma boa prática que o setor portuário podia trazer para os seus contratos. É isso que a gente tem feito, assim, criado. E aí tem uma importância de definir quais são os padrões, definir bem quais são os conjuntos de obrigações e quais são os incentivos. E ainda uma estrutura de governança. Então são criados 2 comitês, um rodoviário e um ferroviário, porque a definição exata das metas e indicadores para períodos específicos a serem cumpridos vai ser definido por esse comitê num instrumento mais dinâmico. Entendi. E aí a gente começa a flertar com a autorregulação. A ideia é que esse comitê ele tem 4 membros do setor público, 2 ministérios e 2 da agência, 4 membros do setor privado. E a primeira proposta
a ideia é que venha do setor privado. Então, traga a sua proposta para definir indicadores e metas para um período específico, porque a gente já definiu que são as diretrizes, que são os parâmetros de desempenho sustentável alocados nesses 3 níveis. E aí o comitê resolve eventuais assimetrias numa discussão mais ampla para definir editais o que vai vigorar. Eu acho que vale destacar ainda a parceria e a importância do Ministério dos Transportes, que editou 2 portarias que traduzem políticas públicas, 16622, que é a portaria que dá o comando e autoriza a agência a fazer reequilíbrios, já uma pré-autorização de reequilíbrios de 2% no impacto tarifário, então 2% da tarifa para remunerar esse tipo de novas obrigações ligadas à sustentabilidade, mas não limitada a isso. Isso para o setor rodoviário. E a 689, que é a regulamentação das debêntures. Saiu a nova lei de debêntures, saiu o decreto e a portaria do Ministério falou o seguinte: olha, para você, um dos critérios de elegibilidade da debênture é você ter uma agenda adaptativa de sustentabilidade. E a resolução regulamenta isso. Então o primeiro nível, por exemplo, que eu estava falando, é o incentivo que se tem quando você cumpre as obrigações, quando você assina um aditivo se comprometendo a cumprir as obrigações. Então, upfront, você assina o compromisso e upfront você já tem os incentivos. Se você não cumprir, lá na frente você reequilibra. Em desfavor do incumbente, né? Claro. Porque ele não cumpriu as obrigações. Mas o principal incentivo aqui é estar elegível para emissão de debêntures e aí ter toda a eficiência fiscal e tributária que a debêntures tem como um importante instrumento de financiamento para o setor. Felipe, nosso tempo acabou. Estouramos. Eu acho que o que a gente tinha para conversar aqui dá uns 3 programas. Muito bom recebê-lo aqui e fica o convite à próxima vinda aqui à nossa região, vir aqui no estúdio, a gente faz pelo Teams, pela rede, mais uma conversa. Parabéns aí pelo trabalho da NTT, o Vitali, amigo meu lá da época de Poli, manda um abraço para ele e seja bem-vindo quando puder aqui ao Porto Negócios. Obrigado, Tess, pelo convite, parabéns pela iniciativa, pelo programa super inovador. Manda-se um abraço para o Vitali, uma grande liderança do setor, um amigo nosso. Legal. Bom, pessoal, a gente acaba por aqui o nosso programa de hoje. Espero você na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui no Porto Negócios. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.